E se eu te dissesse que o Usopp literalmente deu spoiler do final de Elbaf lá atrás, ainda no capítulo 222? Pra mim, um dos temas recorrentes mais interessantes de One Piece é o fato de que as mentiras do Usopp acabam se tornando realidade. A essa altura, nem dá mais pra chamar isso de mentira. São praticamente previsões. A primeira mentira do Usopp aparece no exato momento em que ele é apresentado, na Vila Syrup. Correndo pela vila onde nasceu, ele grita desesperado que piratas estão chegando e que todo mundo está condenado. Naquele momento, isso é completamente falso. Não existe nenhum pirata atacando a vila. Mas mais tarde, essa mentira se torna realidade duas vezes. Primeiro, quando Luffy, Zoro e Nami chegam à vila. E segundo, quando a Vila Syrup é realmente invadida pelos piratas do Gato Preto. Todo esse arco é um espelho claro da famosa história do menino que gritava lobo. O Usopp mente tanto que ninguém mais acredita nele, nem mesmo quando o perigo é real e está bem na frente de todos. Enquanto passa tempo com a Kaia, o Usopp conta várias histórias para distraí-la de sua doença. Uma de suas mentiras mais famosas é sobre um peixe dourado gigante, tão colossal que suas fezes formavam ilhas inteiras. Na época, isso soava completamente absurdo e impossível. Mas mais tarde, em Little Garden, conhecemos o Comedor de Ilhas, um peixe dourado colossal capaz de engolir navios inteiros. De repente, a mentira do Usopp se torna assustadoramente precisa. Esse peixe acaba sendo derrotado por Dory e Brogy, não pelo próprio Usopp, mas a criatura era absolutamente real. Usopp ainda acrescenta outro detalhe a essa mesma história. Ele afirma que depois de derrotar o peixe dourado, levou sua carne para uma ilha de pessoas minúsculas que se alimentaram dela por meses. Anos depois, em Dressrosa, Usopp e Robin conhecem os Tontata, um povo de anões. Essas pequenas criaturas adoram caçar peixes, e uma única captura é suficiente para alimentá-los por muito tempo. Mais uma vez, uma mentira acaba se tornando realidade por puro acaso. Quando o Capitão Kuro repreende o Usopp por mentir, ele entra em pânico e afirma que viu uma toupeira lendária no Jardim da Kaia. Muito tempo depois, em Alabasta, Usopp enfrenta a Miss Merry Christmas, uma agente da Baroque Works que comeu uma Akuma no Mi do tipo toupeira. Para mim, essa luta está facilmente entre os momentos mais memoráveis de Usopp em toda a obra. Depois que os piratas do Gato Preto são derrotados, Usopp dissolve os piratas do Usopp. Ao relembrar o passado, eles recordam um momento em que Usopp grita: "Capturem o dragão!". Centenas de capítulos depois, em Punk Hazard, Usopp encontra um dragão de verdade guardando o laboratório do Vegapunk. Usopp também já avisou seus amigos sobre um cachorro, alegando que ele na verdade era Cerbero, o guardião de 3 cabeças do submundo. Essa mentira se torna realidade duas vezes. A primeira em Thriller Bark, quando os Chapéus de Palha enfrentam um Cerbero reanimado. Ele é um pouco diferente, com 2 cabeças de cachorro e uma de raposa, mas ainda conta. A segunda acontece em Elbaf, quando é revelado que a espada de Shamrock possui habilidades de Cerbero. Uma das mentiras mais emocionais de Usopp acontece quando sua mãe está morrendo. Ele fala sobre um remédio milagroso capaz de curar qualquer doença. Naquele momento, isso não passa de uma mentira desesperada, criada apenas para confortá-la. Tarde, Chopper declara que seu sonho é criar uma cura para todas as doenças do mundo. Se Chopper conseguir realizar esse sonho, então o remédio milagroso do Usopp finalmente se tornará real. E sinceramente, eu não duvido nem um pouco disso. Afinal, estamos falando do sonho de um dos Chapéus de Palha. Usopp também costuma mentir, dizendo que possui um exército poderoso atrás dele. Ele ficou famoso por afirmar que comandava 8.000 guerreiros. Na maioria das vezes, isso é claramente um exagero. Mas em Dressrosa, Usopp acaba ganhando sem querer um enorme exército de seguidores. Se são exatamente 8.000, não importa tanto assim. Pela primeira vez, Usopp realmente tinha um exército de verdade ao seu lado. E não podemos esquecer da grande frota dos Chapéus de Palha. É verdade que ela não é o exército pessoal do Usopp, e que atualmente possui apenas 5.640 membros. Mas eu não ficaria nem um pouco surpreso se essa frota acabasse seguindo o Usopp em uma de suas batalhas futuras. Talvez o próprio Sogeking lidere a frota na guerra final em Mary Geoise. Falando em Sogeking, logo no início da história, Usopp dizia ser um sniper especialista. No começo isso parecia apenas mais uma mentira exagerada, mas com o tempo, Oda apresentou Sogeking, um atirador lendário temido tanto por piratas quanto pela marinha. Quando Luffy recebeu sua primeira recompensa de 30 milhões de berries, Usopp percebeu sua própria imagem no fundo do cartaz de procurado e brincou dizendo que a recompensa era, na verdade, para ele. Na época, parecia só uma piada, mas depois de Enies Lobby, Usopp recebeu sua própria recompensa de 30 milhões de berries, tornando aquela brincadeira realidade. Durante Thriller Bark, Usopp tentou acordar Luffy, Zoro e Sanji mentindo sobre uma bela espadachim trazendo carne. Muito mais tarde, em Dressrosa, eles conhecem Rebecca, uma espadachim que leva carne para o Luffy, encaixando perfeitamente nessa descrição.
Existem também várias mentiras que ainda não se tornaram realidade. Usopp já mentiu dizendo ser descendente de Noland, afirmou possuir o hack do rei e até falou sobre um lojista alienígena. Mas a maior mentira de todas é aquela que ele repete constantemente, que ele é um bravo guerreiro do mar. Apesar de Usopp já ter enfrentado seus medos inúmeras vezes, derrotado inimigos poderosos e continuado a evoluir, ainda não dá pra dizer que ele realmente se enxerga como um bravo guerreiro. Isso ficou claro até mesmo em Elbaf. Essa última mentira é diferente das outras. Ela só se tornará verdade quando o próprio Usopp realmente acreditar nisso. Muitos acreditam que isso vai acontecer em Elbaf. Outros acham que só acontecerá no final de One Piece, ou até que Usopp pode precisar se sacrificar por sua tripulação. Agora, só nos resta esperar para que Oda revele a resposta. Mas antes disso, eu quero falar sobre outra mentira. Ou talvez várias mentiras que devem se tornar realidade em Elbaf e moldar o final desse arco. No capítulo 1142, Killingham invoca os monstros que as crianças mais temiam. Um fantasma, Nidhogg, Jormungandr e até a própria mãe de uma das crianças, já que o garoto disse que o maior medo dele era a própria mãe. Isso é claramente uma das piadas clássicas do Oda. No total, 10 crianças são sequestradas e 10 monstros são criados. Esse número é extremamente específico e muito importante. No capítulo 221, os Chapéus de Palha veem aquelas sombras gigantes surgindo em Skypiea. Elas pareciam enormes, e o bando ficou aterrorizado, chamando aquilo de monstros. No capítulo seguinte, vemos um painel em que o Usopp mente para o Chopper, dizendo que uma vez derrotou 10 monstros. Eu acredito que essa é uma das mentiras do Usopp que finalmente vai se tornar realidade em Elbaf. A teoria de Usopp derrotar 10 monstros já existia desde o arco de Wano. Quando Oda introduziu os 10 gigantes antigos, produzidos artificialmente, muita gente achou que seria ali que essa mentira se concretizaria. Mas era cedo demais para isso. Derrotar 10 monstros reais é muito mais difícil do que derrotar 10 criações ligadas ao medo e controladas por um único usuário de Akuma no Mi. Elbaf é o arco onde Usopp realmente deve brilhar, mas ele não pode fazer isso sem reviver outra mentira que contou muitos anos atrás. Agora vamos focar por um momento no sonho do Usopp. Qual é a melhor forma dele se tornar conhecido como um bravo guerreiro do mar? Ele precisa derrotar o próprio medo, mas isso não acontece da noite pro dia. O sonho do Usopp é muito diferente dos outros. Luffy quer encontrar o One Piece, Sanji quer encontrar o All Blue, Nami quer desenhar o mapa do mundo. Todos esses sonhos têm uma linha de chegada clara, o do Usopp não tem. Como alguém se torna oficialmente um bravo guerreiro do mar? E quem decide isso? Eu acredito que existem 2 requisitos. O primeiro, Usopp precisa acreditar nisso de verdade. Ele precisa de confiança real, não de uma máscara ou de mais uma mentira para se proteger. O segundo, outras pessoas também precisam acreditar. Os gigantes de Elbaf, e talvez até o mundo inteiro, precisam aceitar isso como verdade. Em One Piece, lendas não são criadas apenas por fatos. Elas nascem daquilo que as pessoas acreditam, repetem e espalham. Buggy é o maior exemplo disso. O próprio Usopp virou o deus Usopp por causa do que aconteceu com a Sugar. A história se espalhou, foi exagerada e ele acabou se tornando uma lenda. A realidade deixou de importar. É por isso que Usopp precisa de um único momento heróico gigantesco, algo que ninguém consiga parar de comentar. E é exatamente por isso que a ideia dos pesadelos é tão empolgante. Se Usopp salvar as crianças de Elbaf de seus maiores medos, isso criaria uma lenda que os gigantes jamais esqueceriam. As próprias crianças nunca esqueceriam o homem que as salvou de seus piores pesadelos. Normalmente, Elbaf é um lugar relativamente tranquilo. No passado, houve alguns incidentes envolvendo Lock ou Harold, mas até agora, esse é o maior perigo que Elbaf e essas crianças já enfrentaram. Uma história assim se espalharia pelo mundo muito rapidamente. Existem 2 formas disso acontecer. Usopp pode derrotar os monstros dos pesadelos sozinho e se tornar um herói aos olhos das crianças e dos gigantes. Ou talvez ainda melhor, ele pode ajudar as próprias crianças a derrotarem os monstros. Ele ensina coragem, ele inspira. Isso combina perfeitamente com o Usopp. Foi exatamente isso que ele fez lá atrás, na Vila Syrup, com os piratas do Usopp, agindo como um irmão mais velho que dava coragem aos outros. A possível ligação do Usopp como descendente de Noland também encaixa perfeitamente nesse tema. Noland era honesto, mas o mundo o chamou de mentiroso. Livros foram escritos, as pessoas acreditaram neles, e a lenda se tornou mais importante que a verdade. Usopp é o oposto. Ele mente o tempo todo, mas suas mentiras acabam se tornando realidade. Ambos têm uma conexão com a natureza, e o contraste entre eles é perfeito. Voltando a Elbaf. Esses monstros representam o medo, e o medo sempre esteve no centro do personagem Usopp. Desde a Vila Syrup, ele age como se fosse corajoso, mas por dentro está apavorado. E é exatamente por isso que ele quer se tornar um bravo guerreiro do mar. Ele mente dizendo que tem 8.000 homens, ele mente dizendo que não sente medo.
Ele mente dizendo que é forte, mas o padrão nunca muda. Usopp sente medo até o momento em que não pode mais se dar ao luxo de ter medo. Quando seus amigos estão em perigo, quando outras pessoas dependem dele, ele sempre se levanta. Em Arlong Park, ele fingiu a própria morte por medo, mas voltou para ajudar. Em Dressrosa tentou fugir, mas retornou quando os Tontatta imploraram por ajuda. Em Thriller Bark, ele salvou a tripulação da Perona. Em Alabasta e em muitos outros arcos, Usopp foi decisivo justamente por enfrentar seus medos. Usopp não é fraco. Ele sente medo, e é exatamente por isso que a coragem dele importa tanto. Seria muito a cara do Oda fazer toda a tripulação enfrentar versões físicas de seus próprios medos em Elbaf. Eu, pessoalmente, adoraria ver isso, mas talvez seja demais. Temos Imu ali, junto da Gunko, e pelo menos Luffy e Zoro precisam focar nelas. Por isso, é possível que a habilidade do Killingham seja usada apenas contra o Usopp. Ele representa o medo mais do que qualquer outro entre os chapéus de palha. Se os poderes do Killingham forem usados nele, nosso sniper será forçado a encarar seus próprios medos de frente. Isso poderia gerar um dos painéis mais poderosos de todo o arco. Então, qual é o maior medo do Usopp? Em um nível mais profundo, pode ser decepcionar as pessoas ou nunca alcançar seu sonho. Mas como o medo se manifesta como uma forma concreta, ele precisa de um rosto, de uma identidade clara. E eu acho que existe uma ideia que se encaixa perfeitamente. O maior medo do Usopp pode ser uma versão corajosa de si mesmo, a versão sobre a qual ele sempre mente, aquela que tem 8.000 homens ao seu lado, a versão confiante, sem hesitação. Talvez até vejamos o retorno do Sog King. Isso seria um retorno perfeito para esse personagem misterioso. E se você acompanha meus vídeos, já sabe que isso soa como um paralelo direto com o Clube da Luta. O Usopp frente a frente com a pessoa que ele finge ser e que teme mais do que tudo, seria um dos maiores painéis que o Oda poderia desenhar. E agora, Oda tem a oportunidade perfeita para isso. Usopp não tem medo apenas do perigo, ele tem medo de se tornar o herói que ele deseja ser. Porque no fundo, ele duvida de si mesmo. É como se ele não acreditasse que merece essa versão melhor de si, mesmo sabendo que ela existe. E até o Luffy percebe isso. Zoro não percebeu seu próprio hack do rei no começo e ficou surpreso quando Scopper Gaban mencionou isso. Mas Luffy disse que já sentia aquilo há muito tempo. No início desse arco, Luffy também disse ao Usopp que ele poderia ter derrotado o Gato-Leão. E ele falou isso sério. Luffy não ficou decepcionado com o Usopp. O Luffy não repreende seus companheiros de tripulação por serem fracos. Ele não liga pra isso. O que ele sabia era que o Usopp tinha poder suficiente para derrotar aquele leão, mas não fez isso porque não confiou nas próprias habilidades. Se isso não fosse uma dica clara de tudo o que estamos discutindo aqui, então o Oda simplesmente não teria desenhado aquele painel. E é exatamente por isso que o Usopp trata o Sogeking como se fosse outra pessoa. Ele é uma máscara, uma forma de emprestar confiança de um herói imaginário. Em Elbaf, nós vimos um Usopp confiante sem que ele estivesse usando a identidade do Sogeking. E o mais curioso é que isso aconteceu quando ele estava bêbado. Primeiro, ele deu um tapa na espada cravada na cabeça do Jaru. Depois, mandou o Dory calar a boca. Esse não é o comportamento normal do Usopp. Ele se tornou confiante e corajoso enquanto estava bêbado. Então, para concluir, é isso que eu acredito que vai acontecer em Elbaf. Enquanto Luffy, Scopper Gaban, Zoro, Loki e outros personagens absurdamente fortes focam na Imu, alguém precisa enfrentar os Cavaleiros Sagrados e os Gigantes. E o Usopp será um desses personagens. Graças às habilidades do Killingham, Usopp será forçado a encarar seu maior medo, ele mesmo. Ele vai aprender exatamente o que precisa superar para finalmente se tornar um bravo guerreiro do mar. Ele encontrará essa resposta seja com a ajuda do álcool ou enfrentando seus medos de forma direta. Usopp vai derrotar os 10 monstros de Elbaf, ou então vai anular as habilidades do Killingham ao feri-lo gravemente. Dessa forma, ele tornará realidade uma de suas mentiras mais antigas, aquela dita lá no capítulo 222 sobre derrotar 10 monstros. Ao mesmo tempo, ele dará um passo gigantesco em direção a finalmente se tornar um verdadeiro bravo guerreiro. E existe ainda uma terceira mentira que também pode se tornar realidade, a mentira sobre o hack do rei. Sabemos que a única coisa capaz de ferir seriamente os Cavaleiros Sagrados é o hack do rei. E se o Usopp bêbado despertar esse poder pela primeira vez de forma inconsciente? Esse seria o momento perfeito. Normalmente ninguém desperta o hack do rei de forma consciente logo de início. Nem mesmo Luffy ou Zoro fizeram isso. Usopp despertando seu hack e derrotando esses monstros o transformaria, de vez, em um guerreiro realmente indispensável para os Chapéus de Palha na guerra final.
E sim, o Usopp ter hack do rei soa absurdo pra muita gente. Mas o próprio Usopp já mentiu dizendo que possuía esse poder. E como eu já disse várias vezes, as mentiras do Usopp basicamente funcionam como spoilers do futuro de One Piece. Todos nós esperamos que Elbaf seja o arco do Usopp. Ele precisa de algo grandioso. Ele foi deixado de lado por muitos arcos. Em Wano não teve um grande momento. Em Egghead não teve momento algum. E no começo de Elbaf ele chegou até a parecer fraco. Então agora ele precisa finalmente liberar todo o seu potencial. Uma terra de guerreiros valentes é o lugar perfeito para isso. E sinceramente, esse seria um dos desenvolvimentos de personagem mais satisfatórios que o Oda poderia dar ao Usopp. É isso por hoje. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa teoria. Obrigado por assistir. Até a próxima.